precisamos falar sobre violência. A gente consegue medir a violência? Ou será que isso é mais difícil do que parece? No vídeo anterior, eu mostrei que a violência também é um problema de saúde pública. Mas afinal, como a violência pode ser organizada e estudada? Para entender a violência, a ciência precisa primeiro organizar esse fenômeno. E uma das formas mais usadas de fazer isso é a classificação proposta pela Organização Mundial de Saúde. Essa classificação não é só teórica, ela influencia como os casos são registrados. A Organização Mundial de Saúde divide a violência em 3 grandes tipos. Violência auto-infligida. É quando a pessoa causa dano a si mesmo, como nos casos de tentativa de suicídio ou outros comportamentos de autoagressão. A violência interpessoal, que acontece entre pessoas, pode ocorrer dentro da família, como a violência doméstica, ou na comunidade, como agressões e violência urbana. E a violência coletiva, que envolve grupos maiores e estruturas sociais, como conflitos armados ou violência institucional, ou um contexto de desigualdade que causa sofrimento, adoecimento e mortes evitáveis. Essa classificação revela algo fundamental. A violência não é um fenômeno único. Ela tem diversas formas, contextos e determinantes. Mas não basta classificar, a gente precisa também medir. De onde vêm esses dados? Na verdade, eles vêm de diversas fontes, e cada uma mostra uma parte da realidade. Por exemplo, serviços de saúde mostram os casos que chegam para atendimento. São pessoas que sofreram lesões ou situações de violência que exigiram cuidados em saúde. Segurança pública registra os casos que entram no sistema policial, como os boletins de ocorrência e investigações formais. Você ficou em dúvida? Eu vou passar um exemplo. Uma mulher que sofreu violência doméstica pode procurar o hospital após uma agressão, mas não registrar o boletim de ocorrência. Ou uma ocorrência policial pode existir sem atendimento de saúde. Então, a pergunta passa a ser: como transformar casos individuais em uma visão mais ampla do problema? E aí que entram os sistemas de informação em saúde. No Brasil, existe um sistema fundamental para isso. O SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação. É nele que os serviços de saúde registram de forma organizada os casos de violências que chegam para atendimento no dia a dia, como situações de violência doméstica, violência sexual e outras formas de agressão. Esses registros fazem parte da vigilância em saúde. E aqui é importante deixar claro: o SINAM não existe apenas para contar atendimentos, ele existe para produzir vigilância. Ou seja, transformar atendimentos individuais em informações coletivas, capazes de revelar padrões, tendências e grupos mais vulneráveis. A partir desses dados, é possível acompanhar a violência ao longo do tempo, calcular o número de casos e taxas, analisar distribuição por idade, sexo e território. Mas existe um problema importante: nem toda violência aparece nos dados. Muitos casos simplesmente não chegam aos serviços de saúde. Algumas pessoas não procuram atendimento e outras não registram ocorrência. E mesmo quando os casos chegam, ainda existem desvios. Podem ocorrer falhas no preenchimento, dificuldades em identificar corretamente o tipo de violência ou limitações da própria estrutura dos serviços. Os dados que a gente analisa mostram apenas uma parte da realidade, e entender isso é fundamental, porque evita interpretações simplistas sobre um problema que é muito complexo. Quando a violência aparece nos dados, ela deixa de ser invisível. Os números não contam toda a história, mas ajudam a revelar padrões, mostrar quem está mais exposto e onde o cuidado e a prevenção precisam chegar primeiro. Medir a violência não significa reduzir pessoas à estatística, significa
significa reconhecer que essas situações não são casos isolados, são parte de um problema coletivo que pode ser enfrentado. E aqui vem o ponto mais importante. A violência não atinge todo mundo do mesmo jeito. No próximo episódio, a gente vai entender quais são os grupos mais vulneráveis e o que isso tem a ver com desigualdade, gênero, raça, idade e território. Se você se interessa por saúde pública, epidemiologia e pelo uso de dados para compreender questões complexas da sociedade, essa série é para você. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios, porque entender essa questão também é uma forma de transformar a realidade.